Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então seja bem-vindo ao nosso 20º encontro da Catequese de Adultos, em que nós falaremos sobre os sacramentos do serviço da comunhão. Nesse encontro de hoje, nós falaremos apenas do sacramento da ordem. Tá? Eu resolvi colocar os dois juntos, por quê? Porque os dois formam, assim como a penitência e a unção dos enfermos formam os sacramentos da cura, os sacramentos da ordem e do matrimônio, eles representam os sacramentos do serviço da comunhão. Tá? Eles representam uma missão de vida, um estado de vida. Então eles estão colocados juntos pela igreja, tá bom? Mas hoje nós falaremos, por causa do tempo, apenas sobre o sacramento da ordem, de uma forma também sempre bem resumida. Então, o sacramento da ordem, ele continua a obra dos apóstolos até o fim dos tempos. Como nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo, de uma multidão, ele escolheu apenas 12 homens para que estivessem mais próximos a ele. Esses homens receberam uma autoridade que os outros discípulos não receberam de Jesus. Jesus deu aos apóstolos, aos 12 apóstolos, uma autoridade superior. Jesus os constituiu para serem os cabeças da igreja, para que eles pudessem realmente receber essa missão de espalhar o evangelho por todo o mundo. Eles receberam uma autoridade de ligar e desligar aqui na terra, de perdoar pecados, de celebrar a missa, o que nós não recebemos. Então, obviamente, os apóstolos, que não iriam viver para sempre, quando eles saíam a pregar e fundavam novas comunidades, eles então escolhiam novos homens, novos bispos, impunham-lhes as mãos e transmitiam a mesma autoridade, para que aqueles homens então pudessem continuar aquela obra naquela região, naquela comunidade. E nós temos então essa chamada sucessão apostólica, que é exatamente a transmissão desta autoridade por meio dos séculos para homens escolhidos por Deus. E hoje nós temos os nossos bispos, eles são os representantes legítimos dos apóstolos. Tá bom? Então, se você não sabe quem são os bispos, em resumo, os bispos são os representantes oficiais dos apóstolos naquilo que nós chamamos de sucessão apostólica, uma sucessão ininterrupta. Qual é a origem da palavra ordem? Em Roma, faziam parte da ordem os que governavam. Era a ordem dos governantes. Então, lá em Roma, tudo surgiu aí, né? Havia a ordem, ou seja, o grupo daquelas pessoas que eram responsáveis em governar. Assim como nós temos os nossos prefeitos, vereadores, os governantes, lá naquela época também havia as pessoas que governavam. Então, elas faziam parte de uma ordem, certo? Toda vez que uma pessoa era integrada a uma ordem, esse ato era chamado de ordenação. Exemplo, havia naquela época também a ordem das virgens, dos catecúmenos, dos esposos, das viúvas, etc. A palavra ordos, de onde vem a palavra ordem, significa grupo, tá bom? Então, nós que somos da catequese de adultos, os catecúmenos, fazem parte do grupo, ou seja, do ordo, da ordem dos catecúmenos. Quem são os ordenados? Os ordenados são aquelas pessoas na igreja que recebem um poder sagrado por meio da imposição de mãos, por meio da oração consecratória. Aquele homem recebe das mãos do bispo uma autoridade pela sucessão apostólica para perdoar pecados, para fazer celebrações, para abençoar, como nós veremos mais adiante. Vamos ver aqui o sacerdócio no Antigo Testamento. Então, o sacerdócio, como nós sabemos, ele não surgiu com Jesus. O sacerdócio já é do Antigo Testamento. Então, primeiro, Deus escolhe a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Destaca-se o sacerdote Arão. Você se lembra que houve as 12 tribos de Israel. Cada tribo era responsável por alguma coisa. E a tribo de Levi era exatamente a tribo responsável pelo sacerdócio, pelo culto divino, pela liturgia do templo. Então, os sacerdotes sempre estiveram ligados à tribo de Levi. E destacou-se o sacerdote Arão. São também escolhidos os 70 anciãos para ajudar Moisés a cuidar do povo de Israel, ainda no Antigo Testamento. Esses 70 anciãos representam já
já prefiguram os sacerdotes. Os sacerdotes, claro, do Novo Testamento. Os sacerdotes ofereciam dons e sacrifícios em favor do povo e também anunciavam a palavra de Deus. Os sacerdotes, sempre tiveram a missão de oferecer a Deus um sacrifício de louvor, de oferecer a Deus dons, ofertas em nome do povo. Então ele sempre foi um intermediário, aquele que fazia, digamos, a ponte, né? A ponte entre o povo e Deus. Essa sempre foi a missão dos sacerdotes, fazer uma ponte entre Deus e o povo. O sacrifício que ofereciam prefigurava o sacrifício de Cristo, embora sem o mesmo poder. É claro que aquele sacrifício que eles ofereciam no templo, de matar um cordeiro e tudo mais, esse sacrifício não podia apagar o pecado do povo. É claro que não. O sangue de um animal não tem esse poder. Mas Jesus, que é o sumo sacerdote, viria então para ele mesmo, o próprio Deus, sim, derramar o seu sangue como cordeiro divino, como cordeiro de Deus, para tirar todo o pecado do mundo. O sangue de Cristo, sim, tem o poder de tirar, de destruir a morte, de destruir o pecado. O Cristo sacerdote. Cristo é o único sacerdote. Assim como Cristo atualiza seu mistério pascal na missa, da mesma forma atualiza o seu sacerdócio em seus ministros. Então, olha só, quando você vê um padre, na verdade você está vendo o próprio Cristo. Porque assim como nós falamos que em todos os sacramentos Jesus ele atualiza o seu mistério. Por exemplo, a missa é a atualização do mistério de Cristo na cruz. Assim também o sacerdócio, aquele homem que é ordenado, ele recebe a atualização do sacerdócio de Cristo. É o próprio Cristo que age em cada um dos seus ministros, não é o padre. Como nós falamos aqui, independente do pecado do padre, naquele momento é Cristo quem está agindo. Por isso, nós dizemos, há uma expressão muito conhecida na igreja que diz que os bispos e padres agem in persona Christi, ou seja, eles agem na pessoa do Cristo, é o próprio Cristo quem age por meio deles. Vamos falar então do sacramento. Os bispos e os padres são a imagem visível de Deus Pai. Toda vez que você olhar para um padre, toda vez que você olhar para um bispo, você pode enxergar o próprio Cristo, e o próprio Deus Pai e também o Espírito Santo. Sobre os bispos e padres. Veja bem, o pecado dos ministros ele não interfere na eficácia dos sacramentos. O ministro age em nome de toda a igreja. Então, independente do pecado do padre ou do bispo, não importa, ele pode ser mais pecador que todos nós juntos. Mas naquele momento, pela força do sacramento e a autoridade que ele recebeu, a sua unção permanece. Tá bom? Ela permanece limpa, pura. Então, quando nós recebemos, por exemplo, a absolvição dos nossos pecados, é Cristo quem nos perdoa por meio do Padre, embora o Padre tenha talvez mais pecados que nós. Santo Agostinho diz: o ministro orgulhoso deve ser colocado junto com o diabo, mas nem por isso é contaminado o dom de Cristo, que por esse ministro continua a fluir em sua pureza, e por meio dele chega límpido e cai em terra fértil. Na verdade, a virtude espiritual do sacramento se assemelha à luz. Os que devem ser iluminados a recebem em sua pureza, pois, mesmo que tenha de atravessar seres manchados, ela não se contamina. Olha que analogia interessante que Santo Agostinho faz. Ele faz aí uma comparação do ministro cheio de pecado, que está celebrando uma missa, por exemplo, mas que por meio dele a luz de Cristo é transferida. Ele faz analogia com a luz. Então, por exemplo, você está na sua casa, você tem um vidro lá. Tem um vidro na sua casa e esse vidro está bem sujo. Quando bate o sol de frente com o vidro, você pode ver que o sol atravessa o vidro e chega até você. A luz do sol chega até você e te aquece. Veja, a mancha do vidro não atrapalha a força do sol. A mancha do vidro não faz com que a luz chegue até você impura. Não, ela consegue atravessar e permanecer pura e aquece o teu coração, aquece o teu ser. Assim também, a luz de Cristo atravessa, apesar daquele pecado do Padre, apesar daquele vidro manchado que pode ser o Padre, a luz de Cristo chega até nós. Os 3 graus da ordem. Nós temos 3 graus da ordem: episcopado, que são os bispos, presbiterado, que são os padres, e o diaconado, os diáconos.
Apenas os bispos e os padres participam do sacerdócio de Cristo, tá bom? O diácono não participa do sacerdócio de Cristo. O bispo, também chamado de episcopo. O bispo tem a plenitude do sacramento da ordem. Tá? Ele está no 3º grau do sacramento da ordem, então ele possui a plenitude. Ele é um sucessor oficial dos apóstolos, recebeu a mesma autoridade que Jesus deu aos 12, o bispo recebeu. Ele tem a missão de santificar, ensinar e reger o povo de Deus. Ele é ordenado por pelo menos 3 bispos. É bispo da igreja inteira. E o Papa participa da nomeação do novo bispo. Tá bom? Então você vê aí a responsabilidade do bispo. Né? É uma responsabilidade grande. O bispo, por ter essa autoridade, né, ele tem também uma grande responsabilidade. Então ele tem a missão, olha só, de santificar o povo, de ensinar o povo, de reger esse mesmo povo. Ele também ele não é ordenado por apenas um bispo, mas por 3. Ele responde diretamente pela igreja. Ele é bispo não apenas de uma diocese, mas ele é bispo da igreja toda. A ponte que ele faz é direta com o Papa. Tá? O bispo faz uma ligação direta com o Papa. Ele não precisa passar, por exemplo, uma comissão, ele não precisa passar, por exemplo, a CNBB. Não, ele tem uma conexão direta com o bispo, com o Papa. Tá bom? Os padres, vamos ver aqui qual a missão e a responsabilidade dos padres, também chamados de presbíteros. Os padres são os colaboradores dos bispos. Eles estão no 2º grau da ordem, tá bom? Eles não têm a plenitude do sacramento, mas eles têm sim a alma sacerdotal, eles têm o próprio Cristo agindo neles. Eles estão configurados a Cristo sacerdote, são os sacerdotes do Novo Testamento, tá bom? Então Jesus, ele instituiu um novo sacerdócio. Nós tínhamos os sacerdotes do Antigo Testamento, mas agora Jesus institui um novo sacerdócio. Esses sacerdotes podem celebrar os sacramentos, com exceção, por exemplo, do sacramento do crisma, a não ser que o bispo autorize aquele padre a celebrar o sacramento. Aí ele pode. E também eles representam em sua paróquia os bispos. Toda vez que você olha para o padre, você tem que saber que ele está unido ao seu bispo. Um padre que não está unido ao bispo não está unido à igreja. Ele é independente e corre um sério risco, tá bom? Então o padre sempre precisa estar unido ao seu bispo. Essa é a hierarquia da igreja. Quem são os diáconos? Vamos falar sobre eles agora. Os diáconos servem aos bispos. Eles são auxiliares, ajudam os bispos. Eles fazem celebrações da palavra. E aqui então vem algo muito importante a dizer a respeito dos diáconos. Os diáconos, eles não são padres, tá bom? Então, eles não têm a autoridade de celebrar a Santa Missa. Toda vez que você participar de uma celebração de um diácono, você não está participando da missa. Missa é missa, apenas os bispos e os padres podem fazer isso. O diácono, ele faz uma celebração da palavra. Você pode perceber que há diversos ritos que o diácono não faz na missa, na celebração da palavra. Certo? Ele vai lá, proclama o evangelho, faz uma partilha, faz uma homilia. Depois, você pode observar que o pão e o vinho não são levados para o altar. Por quê? Porque o diácono não pode celebrar a missa, ele não pode fazer a consagração. Por meio das suas mãos, o pão não se transforma em corpo de Cristo e o vinho não se transforma em sangue. Então o que ele faz? Ele abre o sacrário, pega as hóstias já consagradas por um padre, coloca no altar e então há o momento da adoração. Tá? Tem o momento da coleta e depois o momento da adoração, em que a igreja inteira se prostra diante de Jesus Eucarístico para adorá-lo. E o diácono então conduz uma oração e logo depois dessa oração não há a oração eucarística. Depois dessa oração de adoração, há o quê? O Pai Nosso. Ele pula todo aquele momento, porque não há oração eucarística numa celebração da palavra. Tá bom? Então é muito importante nós fazermos essa distinção. Mas os diáconos, eles podem abençoar objetos, pessoas e lugares. Então você pode pedir a bênção para o diácono. Tá bom? O diácono, ele tem essa autoridade de abençoar os objetos. Você tem um terço que você quer abençoar, pede para o diácono que ele abençoa. Você quer receber uma bênção, ele pode te dar uma bênção. Você quer levar um diácono para abençoar a sua casa, você pode chamar o diácono, ele tem autoridade. A bênção dele é válida, é como a bênção de um padre, tá bom? Então, nesse sentido, o diácono tem autoridade.
Os diáconos não celebram missa e não atendem confissão, então não dá para confessar com diácono, tá bom? Eles também usam a estola transversa, ou seja, o padre ele usa a estola, que é isso que você está vendo na tela, é vermelho, né? Atravessado aí no corpo do diácono. O padre ele usa de outra forma, tá bom? E o diácono ele usa na transversal. Você pode ver como é que está aí a estola dele. Isso é para identificar o diácono, certo? Para que não haja nenhuma confusão. Há dois tipos de diácono também. Há os diáconos permanentes e há os diáconos transitórios. Então, os diáconos permanentes quem são? Bom, são homens que podem ser ordenados, tá? Homens casados, inclusive, tá bom? Então, se você vê um diácono saindo de mão dada com uma mulher da igreja, pode ficar tranquilo, tá bom? Porque o diácono pode se casar. Então, ele pode ser ordenado a partir dos 25 anos. Ele tem que ter uma formação teológica, tá bom? Não precisa ser a graduação em teologia, mas ele tem que ter uma formação teológica. E ele pode ser um homem casado. Agora, uma observação muito importante e muito interessante. A igreja, ela só ordena o diácono, que está no primeiro grau do sacramento da ordem, ele só ordena um diácono se a esposa autorizar. Se a esposa disser assim, eu não aceito que ele seja diácono, não há ordenação. Ele não pode ser ordenado. Então é preciso o consentimento. Por quê? Porque a igreja coloca a família acima de tudo. A família é a primeira vocação de um homem casado. Então, havendo, pois, a autorização da esposa, o homem pode ser então ordenado diácono permanente, tá bom? Se a esposa morre, ele pode ser ordenado padre. Depois nós temos os diáconos transitórios. Quem são esses? São aqueles diáconos que serão ordenados padres. E assim, veja, nós temos 3 graus do sacramento da ordem. Certo? 3 graus. Então, o primeiro grau é do diaconado. Para um homem ser ordenado padre, ele precisa passar pelo primeiro grau para ir para o segundo grau, que é o grau do sacerdócio. Tá bom? Então, ele precisa passar por todas as etapas. Assim como nenhum bispo é ordenado bispo direto. Certo? Ele não pode sair do diaconado e ir direto para o episcopado. Ele tem que passar pelo presbiterado, ou seja, ele tem que ser diácono, depois padre, depois bispo. Tá bom? Então essas são as diferenças aí entre os bispos, padres e diáconos. Vamos agora ler aqui a origem, né? Uma passagem em que há a narração da origem dos diáconos. Vou ler para vocês. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas afirmando que as viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Os 11 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos. Então veja bem, o que acontece aí? Os apóstolos, eles foram questionados pela multidão que afirmava que eles não estavam dando conta de cuidar das viúvas, de cuidar dos pobres, de alimentar os pobres. E eles foram questionados. E aí, qual foi a resposta deles? Olha, não é justo que nós abandonemos a pregação, essa missão que Jesus nos deu de levar o evangelho pelo mundo inteiro, não é justo, e para nós ficarmos cuidando de coisas, entre aspas, secundárias. Então o que eles fizeram? Pediram para o povo escolher 7 homens justos lá do meio do povo, para que eles recebessem a autoridade e recebessem esse envio dos apóstolos para cuidar dessa parte, da parte da distribuição do alimento, das viúvas, dos sofredores. E aí então foram escolhidos esses 7 homens, dentre eles Estevão, que é Santo Estevão, foi martirizado, isso está no livro dos Atos dos Apóstolos. Santo Estevão foi morto apedrejado, tá bom? Então, esses homens que foram apresentados para os apóstolos, eles foram aprovados e então os apóstolos impuseram-lhes as mãos e transmitiram este poder, essa autoridade para eles. Tá vendo? Então foi assim que surgiu
o diaconado. Não foi a igreja que inventou. A igreja, eu digo assim, na cabeça de alguém, né? Não, isso é bíblico, tá? Foram os próprios apóstolos quem instituíram o diaconado. Vamos falar então da celebração. A celebração deve ser realizada de preferência na catedral e num domingo. Primeiro acontece a imposição das mãos pelo bispo e depois a oração consagratória, efusão do Espírito Santo, que infunde o dom do serviço naquele que está sendo ordenado. Então é basicamente isso, sempre a imposição das mãos, que é um gesto já bíblico, né, que transmite a autoridade. Quem preside? Sempre o bispo. Tá? O bispo, para o sacramento da ordem, é o ministro oficial. Então, para ser ordenado diácono, precisa ser ordenado por um bispo. Para ser ordenado padre, tem que ser por um bispo. E para ser ordenado bispo, também tem que ser ordenado por um outro bispo. Porque ele possui essa autoridade que vem dos apóstolos. Quem pode receber esse sacramento? Homens batizados e crismados. Jesus escolheu 12 homens. Os apóstolos continuaram escolhendo apenas homens. Tá bom? Então isso aqui é importante. Jesus fez uma escolha e fez porque quis. Né? Ele quis escolher apenas homens para esta missão. Assim também como para outras funções, são apenas as mulheres. Um homem não pode ser freira. Ele pode ser padre, mas não pode ser freira. Certo? Então, Deus quis assim, Jesus quis assim. Os apóstolos, desde sempre, escolheram homens, continuaram essa escolha. Né? Alguém pode dizer assim, a igreja é machista e tal, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Certo? Não tem nada a ver com machismo. Jesus foi aquele homem que mais amou as mulheres. Jesus transformou a prostituta em santa. Jesus transformou a vida de muitas mulheres. As mulheres amavam Jesus. E Jesus as amava profundamente. Jesus apareceu ressuscitado primeiro para as mulheres. Certo? Se ele quisesse, ele poderia ter chamado a própria Nossa Senhora para ser apóstola, mas ele não quis. Ou seja, a igreja entendeu que foi uma escolha de Jesus. Ele quis que fosse assim. Então, por isso que a igreja só aceita homens para este ministério. Tá bom? Bom, continuando. Sentindo-se chamado, deve se apresentar ao bispo. E o homem deve estar disposto à vivência do celibato. Certo? Então, quando o homem vai entrar para o seminário, ele já sabe que ele não vai poder ter uma namorada, ter uma esposa. Tá bom? Ele é chamado ao celibato. Há duas tradições. A tradição do Ocidente e a tradição do Oriente. Na tradição ocidental, os padres vivem o celibato. Tá bom? O padre não casa, resumindo. Mas na tradição oriental da igreja católica, claro, homens casados podem ser ordenados padres ou diáconos. Certo? Entretanto, os solteiros ordenados não podem se casar depois da ordenação. Tá? Então tem uma diferença. Então aqui a gente vive o celibato no Ocidente e lá no Oriente, na tradição oriental, homens casados podem ser ordenados padres. Só que é o seguinte, se o rapaz lá é solteiro e é ordenado padre, aí ele não pode mais casar. Tá bom? Então é uma regra da Igreja Oriental. Quais são os efeitos desse sacramento? Imprime na alma do ordenado um caráter indelével, então ninguém e nada pode arrancar essa unção dele, mesmo que o padre peça dispensa do ministério e se case com a mulher, ele vai continuar tendo a alma sacerdotal. Isso é uma marca indelével, vai ficar por toda a eternidade dentro dele. É recebido apenas uma vez, né? A pessoa nunca mais volta a ser leiga, mesmo afastada das atividades. Qual a missão do bispo? Vamos ver aqui a missão então do bispo. Guiar e defender a igreja, amar os sofredores, pregar o evangelho, ser modelo de santidade para todos e estar disposto ao martírio. Santo Hipólito diz: Pai, que conheceis os corações, concedei a vosso servo que escolhestes para o episcopado, apacentar vosso santo rebanho e exercer irrepreensivelmente diante de vós o sumo sacerdócio, servindo-vos noite e dia. Que ele torne incessantemente propício o vosso olhar e ofereça os dons de vossa santa igreja. Que, em virtude do espírito do sumo sacerdócio, tenha o poder de perdoar os pecados segundo o vosso mandamento, distribua os cargos conforme vossa ordem e se desligue de todo vínculo em virtude do poder que destes aos apóstolos. Que ele vos seja agradável por sua doçura e seu coração puro,
oferecendo-vos um perfume agradável por intermédio de vosso Filho Jesus Cristo. Tá? Então, uma citação do catecismo aí, que fala a respeito da missão do bispo, de como ele deve ser, como ele deve exercer o seu ministério. Qual a missão dos padres? Essa parte que está em negrito aí, principalmente, tá? Então, tem essa oração que diz: Senhor, dignai-vos cumular do dom do Espírito Santo aquele que vos dignastes elevar ao grau do sacerdócio, a fim de que seja digno de manter-se irrepreensível diante de vosso altar, anunciar o evangelho de vosso reino, cumprir o ministério de vossa palavra de verdade, oferecer dons e sacrifícios espirituais, renovar vosso povo pelo banho da regeneração, de forma que ele próprio se encaminhe para o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vosso Filho único, no dia de sua segunda vinda, e que receba de vossa imensa bondade a recompensa de uma fiel administração de sua ordem. Tá? Então, olha só qual é aí a missão dos padres. Primeiro, manter-se irrepreensível diante do altar, buscar a santidade, anunciar o evangelho, pregar a palavra, oferecer dons e sacrifícios e realizar o batismo do povo, certo? E sempre viver em comunhão com Jesus. Então o padre ele tem essa missão. Tá? Ele é o primeiro que tem que buscar dar o exemplo para a Assembleia. Assim como o bispo também precisa ser um modelo de santidade para o povo, o padre também. Claro, nós sabemos, os padres são pecadores, os padres têm as suas fragilidades, têm as suas fraquezas como todos nós. Então nós precisamos rezar para os padres, para que eles se mantenham fiéis a Jesus, para que eles não caiam. Porque se eu sou atacado sendo leigo, exercendo esse ministério como catequista, esse ministério de pregação, ministério de música, se eu já sou tentado, imagina então o padre. O que é pior, eu cair ou um padre cair? É claro que se um padre é derrubado, ele vai levar uma multidão. Muitas pessoas acabam caindo junto com ele, certo? Então nós precisamos rezar por eles. A missão dos diáconos, por fim, é a seguinte: eles recebem a força do Espírito Santo pelo sacramento da ordem para servir ao povo na liturgia, na pregação da palavra de Deus e na caridade. A missão do diácono é essa, né? Primeiro, eles são ajudantes dos bispos, tá? Eles que cuidam do altar. Você pode ver que numa missa, quando tem um padre, numa missa, quando tem um diácono, como que funciona? O diácono, ele é o primeiro a proclamar a palavra de Deus. Então, assim, vamos dizer que tem uma missa com, um bispo, 30 padres e um diácono. O proclamador oficial do evangelho é o diácono. Ninguém pode tomar o lugar dele. É a missão dele. Então, a igreja entregou nas mãos do diácono essa missão de ser o proclamador oficial da palavra de Deus na liturgia. É também o diácono, vocês podem notar, quem arruma o altar para o padre ou para o bispo. Quando tem um diácono, ele faz esse papel, ele arruma o altar, prepara as oferendas. Também o diácono é quem diz para o povo se saudar no momento da paz. Ele diz: saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. É a missão do diácono. O padre ele é obrigado a passar o microfone para o diácono falar essa frase. E também, no final, na hora da despedida, é o diácono quem despede o povo. Então, certo? Então, há uma organização na liturgia. Cada um tem a sua função. O diácono ele tem prioridade sobre estas partes que eu falei. Tá? Nenhum padre, nenhum bispo vai impedi-lo de fazer isso. Tá? E agora aqui eu coloco uma frase de São Gregório Nazianzeno, que é lá do início da igreja, um padre muito antigo. É preciso começar a purificar-se antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar, aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros, ser santificado para santificar, conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros, em que nível nos encontramos e quem é aquele para o qual nos dirigimos. Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza do homem, mas também sua força. O sacerdote é o defensor da verdade, eleva-se com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, restabelecendo nele a imagem de Deus, recria-a para o mundo do alto e, para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza.
Olha só que frase incrível, né? São Gregório Nazianzeno então mostra que o sacerdote ele precisa primeiro mudar a sua própria vida, ser santificado para santificar os outros. Então, essa é uma das missões do sacerdote, tá bom? Aqui depois nós vamos ter algumas frases de outros santos, como São João Maria Vianney. Então eu vou deixar na tela para que você mesmo leia, tá bom? Eu vou apenas passar e você pode pausar o vídeo para ler. Aqui então é uma imagem, olha que coisa incrível, é uma imagem de São João Maria Vianney. É uma foto dele. Olha só, você pode dar uma olhadinha, até pausar o vídeo para ficar olhando. São João Maria Vianney, como você pode ver, está com seu corpo intacto. Esse é o corpo dele, ele é o padroeiro dos sacerdotes. Então, ele morreu, mas Deus não permitiu com que as traças, com que os vermes comessem a sua carne. A ciência não consegue explicar esse fenômeno. Simplesmente esse homem, depois de séculos, enterrado, tem o seu corpo ainda intacto. Assim como acontecem a mais de 1000 corpos pelo mundo inteiro, que a ciência não tem explicação. E todas essas pessoas que têm os seus corpos intactos, que não foi feito nenhum outro processo de preservação, mas naturalmente têm o seu corpo intacto, todas elas são católicas. E o corpo de São João Maria Vianney está aí, está exposto numa igreja, não sei exatamente aonde, mas numa das nossas igrejas. Então nós encerramos aqui a nossa aula de hoje sobre o sacerdote, sobre o sacramento da ordem, e eu espero que você tenha aproveitado a nossa aula e que você se dedique ainda mais nesse estudo, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos encerrar os sacramentos do serviço da comunhão com o sacramento do matrimônio. Um abraço, fique com Deus e até mais.